Olá, queridos, bom dia. Eu vos falo do Gabinete Pastoral da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, nestes dias em que nós vivemos um contexto absolutamente atípico na nossa história. Por orientações governamentais, sejam elas na esfera municipal, estadual ou federal, por conta também de orientações das autoridades epidemiológicas do nosso país, nós procuramos viver uma vida em que não nos expomos nestes dias a um contágio ou até a contaminação de outras pessoas pelo vírus Covid-19. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, cancelado todas as atividades culticas da semana, do fim de semana, por tempo determinado. Então, nosso contato só pode se dar aqui por via de uso das redes sociais. E é o que nós estamos fazendo. Hoje eu quero compartilhar com vocês, de maneira sucinta, objetiva, mais dinâmica que eu puder, de um trecho da vida do profeta Isaías. Ele registra isso no capítulo de número 6. Lendo os versículos 5, 6 e 7, nós nos deparamos com as seguintes colocações do profeta. Verso de número 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E o 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, Isaías 6 se dá num contexto histórico de profunda tristeza, desânimo e de grande abatimento espiritual e também emocional na vida do povo de Israel por conta do falecimento do rei Uzias, de acordo com Isaías 6, verso 1. Uzias foi um grande rei, amado, querido pelo povo. E Isaías é um profeta. Ele vai ao templo aqui no capítulo 6 e ele vai sozinho, de acordo com os relatos contidos nos versículos 1, 2, 3 e 4. E lá, indo ao templo, quando ninguém do povo mais queria ir, ele vai sozinho, ele tem uma grande experiência. Nessa grande experiência, Isaías teve uma consciência que lhe passa a pesar. Nas palavras do profeta Mude, Isaías se vê sob o sentimento de uma fraqueza e fracasso pessoal. E aí, não tendo mais o que fazer a não ser se confessar, e aí ele confessa a sua incapacidade e condição humana decaída, ele se vê consternado. Nessa confissão, nós podemos destacar duas coisas. De acordo com o versículo 1, e aí nós podemos separar a parte primeira ou a parte A do versículo, nós podemos dizer que Isaías se vê pecador, uma pessoa cujos lábios são impuros, e aí ele se vê diante de um Deus que é, de acordo com os relatos, o relato do verso 3, é um Deus santo, santo, santo. Isaías vê seres angelicais, os serafins, que cantam isso ao Senhor. E ele não se sente digno de cantar. No hebraico, a ideia é de que Isaías se vê indigno de cantar louvores a Deus e de proclamar a mensagem do Senhor. Então, Isaías é um homem que se vê pecador e que se confessa pecador diante de um Deus santo. Essa é a primeira confissão de Isaías, aqui no capítulo 6. A segunda confissão também está no versículo 5, o que a gente pode chamar de parte B, ou segunda parte do versículo, quando Isaías se vê diante de uma impureza social. A Bíblia, na linguagem de hoje, registra o seguinte: habito num ambiente onde as pessoas são de impureza no vocabulário. Então, Isaías se vê uma pessoa de lábios impuros que habita no meio de um povo cujos lábios também são impuros. E aí, há um comentarista, Francis Bacon, que diz que a vida devocional do povo de Deus naquela época, era fruto de palavras amargas, de orações formais, de frases falsas contra a providência de Deus. Algo mais ou menos do tipo de pessoas questionarem a Deus por que Deus fez isso, ou por que Deus tirou o rei Uzias do nosso convívio. Se lermos 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 1 a 11, depois do versículo 16 ao versículo de número 21, lá nós encontraremos a narrativa do porquê Deus tirou o rei Uzias do convívio do povo.
Muito simples. O rei, famoso, um grande rei, grandes conquistas, amado pelo povo, se sentindo, como a gente costuma dizer aqui, o dono da cocada, porque ele era o rei, ele resolveu adentrar ao templo e ele, rei, oferecer sacrifícios em lugar dos sacerdotes que Deus havia ordenado e orientado para isso. Só os sacerdotes em Israel podiam oferecer sacrifícios. E o rei resolve fazer isso, o que não lhe era cabível. Repreendido pelo sumo sacerdote naquela ocasião, o rei é imediatamente acometido de uma lepra. Isso leva com que ele saia imediatamente também do templo, leproso. Ele é afastado do convívio social de Israel e acaba morrendo recluso num lugar sozinho, isolado. Essa é a razão do porquê o rei morreu. E o povo, uma espécie de rebeldia contra tudo isso, revolta contra Deus, onde já se viu Deus fazer isso com o rei, Deus tirar o rei do nosso meio. O povo resolve não ir à casa do Senhor, não adorá-lo mais. Isaías vai ter uma experiência extremamente significativa na vida dele. Ele se confessa pecador e confessa que vive no meio de um povo que também peca. Como resultado dessa confissão, os versículos 6 e 7 do texto que nós já lemos nos dizem que Deus perdoa o pecado, a falha, a falta, a iniquidade de Isaías e o restaura a uma comunhão com ele, Deus. Queridos, eu quero dizer com isso que nós precisamos, às vezes, nos posicionar para que também possamos nos ver pecadores, possamos nos ver pessoas que convivem com pessoas que também erram, que também pecam, e diante disso nós precisamos nos confessar pecadores, arrependermos-nos e pedirmos que Deus nos perdoe, e Ele nos perdoará e nos abençoará. Eu quero deixar essa mensagem com o seu coração na manhã de hoje. Veja-se, contemple-se, confesse-se pecador. Deus irá nos perdoar a nós todos. Obrigado, Deus te abençoe, bom dia.